Eu sou Favila, médico homeopata, criador do Ciori. Quando se recebe o Ciori, pode ser o Ciori em DVD ou em pendrive. Se for em pendrive, você deve abrir com o Windows Explorer o pendrive, a pasta Cior Máximo, e localizar esse programa, o IO00, que é a raiz do Ciori, um mundinho, como eu chamo no manual. Uma vez localizado, basta clicar 2 vezes nele. A primeira tela que vem, tá? Vem com o nome do proprietário, que você pode alterar. O dispositivo de habilitação, que no caso do pendrive, tá? É a letra do pendrive. No caso aqui veio C, mas seria a letra do pendrive. Tá? Por exemplo, um E. Código do usuário atual é 1. Tá? O Ciori permite vários usuários com suas anamneses. E o número da máquina, o Ciori, pode ser em rede. Tá? Máquina 1, máquina 2, máquina 3. Tá? O dispositivo de habilitação, a senha de acesso, tá? Não é necessária, só quando o usuário coloca uma senha, tá? Para poder entrar nas suas histórias. Dispositivo de habilitação é a letra do pendrive. Ou quando você pega o pendrive e joga tudo para o HDC por questão de velocidade, mesmo assim o pendrive tem que estar locado, tá? E deverá ser a letra do pendrive. Só aceitaria C, que seria para aquela máquina, tá? Se a pessoa tivesse a contrassenha para aquela máquina. Então, basta clicar em OK, no caso aí, e estaremos dentro do Ciori. Então, dispositivo de habilitação é uma senha que o Ciori manda, que aquele dispositivo tem que estar na máquina para poder usar o Ciori. Bem, toda vez que você recebe o Ciori inicialmente, a primeira vez você tem que inicializar algumas coisas, tá? Muito poucas coisas, porque o Ciori não escreve no registro do Windows. O Ciori é muito fácil, né? Deixa a pessoa copiar para onde quiser, tá? E se quiser desinstalar, é só excluir a pasta Cior Máximo. Bem, mas no início eu falei que é uma necessidade nós inicializarmos as coisas para que o Ciori saiba algumas coisas daquela máquina. Em diversos, nós vamos ter backup de arquivos, que seria bom sempre todo médico fazer um backup periodicamente, semanalmente ou todo dia, tá? E configuração de usuários. No caso de rede, usuários. Então aqui nós vemos, eu escolhi configuração de usuários, nós podemos informar para o Ciori onde está o Word, o Internet Explorer e o Adobe. Por que isso? Em ajuda, tá? O Ciori chama o seu navegador. Então, se for o internet, o Google, tá? Ou outro qualquer, você tem que dizer o caminho aonde está aquele navegador. O Word é a mesma coisa. O Ciori permite que você consulte com editor texto próprio do Ciori
ou um editor Word. Mas o Fiori não aceita todos os Words. Você teria que dizer, tá, aonde está o Word que o Fiori aceita. O Fiori manda para você um Word de 2003. Tá? Por quê? Porque Fiori, na hora de consultar, ele faz um add-in para o Word, controlando, fechar a janela, ir para o repertório, tudo através desse add-in. Tá? Nós vamos mostrar como é que é. Tá? O Adobe também. Fiori manda muitos cursos, muitos textos em doc e em PDF. Você também terá que dizer aonde está o Adobe. As outras opções não é o caso agora. Cadastro de usuários seria o caso de você cadastrar um usuário 2, usuário 3 e cadastrar máquinas da rede, caso você tenha, por exemplo, uma secretária, 2 médicos, cada um na sua sala, seriam 3 máquinas, você teria que cadastrar. Mas vamos mostrar como é essa página de informar para o Fiori onde está o Word. Bem, caminho completo do Word, tá? E se o tipo é o Word 2003, tá? Muito importante isso, tá? Porque você poderá ver os seus docs, tá? Diretamente com o Fiori, varrendo os textos, tá? E qual o tipo de Word? Caminho completo do Internet Explorer, o seu navegador, e caminho completo do Adobe Reader. Entenderam? Uma vez falado isso, você estará cadastrado para o Fiori, onde é que estão esses 3. Eu vou sair daqui e mostrar o porquê disso. Por exemplo, se você clica em ajuda, o Fiori chama o seu navegador. Está aí o navegador chamado foi Internet Explorer, com todo o manual do Fiori. Vocês veem que o manual é muito grande, tá? Eu recomendo que leiam o item 38, tá? Dicas sobre o uso do Fiori. Entenderam? Outra coisa importante sobre isso que passou, nós vamos ver em textos. Por exemplo, textos, se eu chamar um texto de acupuntura, técnicas fundamentais, vamos ver, por exemplo, estão vendo quantos textos de acupuntura? Vamos ver o uso do laser. Tem arquivo doc. Eu teria que, na primeira vez, dizer qual é o arquivo, qual é o Word, onde está o Word. Então, se isso é verdade, nós podemos ver o texto com o Word. Aqui, ó. Ver o texto com o Word na ação. Escolhemos e clicamos em OK. Está aí o Word. Reparem, aquilo que eu falei, Fiori faz um add-in, completando o menu, que esse menu não existe no Word, onde temos, tá, todas as opções do add-in. Tá? Add-in é um programinha, é uma subrotina que você fornece para o Word na hora de executar. Então está aí esse texto de acupuntura. Vai sair simplesmente fim de consulta. Por exemplo, vamos ver
um curso de homeopatia zero, tem arquivo doc. Tem muitos cursos. Não tem arquivo doc, tem arquivo PDF. Introdução. Olha quantos cursos. Vamos ver esse. É um PDF. Então ele tem que saber o caminho do Adobe. Escolhemos ver o texto com o Adobe. E aí está o nosso texto, tá? De introdução à homeopatia, que eu peguei na internet e coloquei aí. Tá? O Ciori manda muitos textos, tá? Matéria médica em TXT, mas mandamos muitos em doc e mandamos também em PDF. E bem, e Ciori você pode alterar. Você pode colocar mais texto, mais matéria médica, mais estudos. Entenderam? Outra coisa importante nessa introdução ao Ciori seria o caso de fazer backup. Se nós colocarmos do pendrive para o HDC por questão de velocidade, nós podemos executar o Ciori do HD. A hora que ele começa, você informe a letra do pendrive, que ele está habilitado com aquele pendrive na máquina. E você, por exemplo, poderá fazer do seu pendrive um backup. Atenda no consultório no HDC, por questão de velocidade, e todo o período você descarrega as suas consultas para o pendrive. E o seu pendrive será um dispositivo que conterá todos os seus pacientes nas últimas versões. Então vamos lá ver backup de arquivos, onde nessa última tela aqui, cópia de anamnese mais recente de um Ciori máximo para o outro. Seria o caso. Nós colocaríamos, tá? Faríamos as consultas no HD e todo período, semanalmente, descarregaríamos para o pendrive. Como? Escolhemos cópia e aqui ele pede o caminho completo do arquivo cliente sem extensão, onde está o Ciori máximo fonte. Seria o caso de ele estar no disco C, Ciori máximo, pasta usuário 1. A pasta usuário é que contém as anamneses de um usuário. Como ao mandar o Ciori todo mundo é usuário 1, a não ser que cadastre outros usuários, no caso aí, usuário 1. E o arquivo cliente. E normalmente eu copio e coloco embaixo. Seria o caso de colocar a letra do pendrive aqui. Por exemplo, vamos supor que o pendrive está na letra E. E clicaríamos em OK. Ele perguntaria se confirma e varreria todos os seus pacientes e colocaria seus pacientes no pendrive. Com isso você pode ter 3 consultórios, tá? E a cada consultório você descarrega por pendrive, você poderá ver em casa, no seu Ciori de casa, os seus pacientes. Entendido? Era isso que eu queria falar na introdução, quando se recebe o Ciori. Isso daqui é a página principal do Ciori.